é Ezequiel capítulo 2, verso 1. É porque nessas horas, quando o pregador falta, a gente fica aí, o que houve? O que aconteceu? Meu Deus, não dá uma palavra agora. Não, é assim. Mas são essas que vêm com fogo, com poder, com glória. Amém? Então, em nome de Jesus. E disse-me o Senhor: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E então, verso 2, o Espírito entrou em mim, quando Deus falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Glória a Deus! Aleluias! Para não deixar no vácuo, vamos ler o verso 3, que diz: e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Aleluias. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Você entendeu o recado? Põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé, irmão. Põe-te em pé. E Deus falará com você. Senhor meu Deus e meu Pai, eu creio que Tu estás aqui conosco. Esta é uma noite profética, onde tocaremos na Tua glória, e a Tua glória tocará em nós. Eu oro por todos os que estão aqui, e oro por estes que também nos acompanham através deste canal na internet. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo em que vamos ouvir a voz de Deus falando conosco. E que comece hoje, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Pode se assentar em nome de Jesus. Quero falar aqui um pouquinho sobre essa palavra, que o profeta Ezequiel escreveu quando ele estava ainda no cativeiro em Babilônia, às margens do rio Quebar. Teve um dia que o Senhor olhou para ele e disse: filho do homem, põe-te em pé, porque eu vou falar contigo. Amém, queridos? Eu creio que assim como os dias de Ezequiel, Deus precisava falar através de uma pessoa. Deus precisava de uma voz para usar profeticamente. E ele encontra o profeta Ezequiel, que até aquele momento talvez não sabia ainda da sua missão, do seu mistério como profeta, como homem de Deus. Porque eu percebo o seguinte: quando nós estamos vivendo um tempo como aquele povo estava vivendo num cativeiro, onde você tem opressão a vida toda, onde você tem adversários a vida inteira, onde você tem dificuldades o tempo todo, onde você não consegue viver bem, em paz, é muito difícil você reservar um tempo para Deus falar com você. Quando a alma de uma pessoa está invadida por problemas, é difícil ele reservar um tempo para escutar a voz de Deus. Eu não sei se acontece isso com você, mas eu percebo que isso acontece comigo. Sim ou não? Todas as pessoas que estão vivendo um momento de atrocidade, de reveses na sua vida,
dificilmente vão parar para dar ouvido à voz de Deus. Porque muitas vezes os problemas são tão grandes, são tão imensos, são volumosos, são inumeráveis, que nós não conseguimos parar para dar ouvido à voz de Deus. Então eu entendo que nesse momento no cativeiro, Deus estava tendo dificuldade para conseguir um ouvido que desse ouvido à voz de Deus. Mas ele encontra o profeta, ele encontra Ezequiel, e aqui o Senhor diz: filho do homem, dispõe-te, coloca-te em pé, porque eu vou falar contigo. Deixa eu tirar aqui uma lição para nós aqui. Quando eu vejo Deus falando com o profeta, dizendo: põe-te em pé, logicamente que a primeira ideia que temos é que a pessoa está sentada, né? E pede para levantar. Essa é a ideia que vem na cabeça. Mas eu também posso olhar e posso até imaginar que nesse momento Ezequiel estava prostrado, talvez já com seu espírito conectado em Deus, talvez até questionando, como alguns questionam. Eu, por exemplo, questiono de vez em quando, e eu chego e digo: Senhor, por quê? E dependendo do nível de resposta que você tem, se demorar essa resposta, você pode muito bem fazer com que o seu espírito seja abatido. Então eu vou imaginar que o profeta Ezequiel estava prostrado nesta hora, talvez incrédulo por não ter mais uma ação direta de Deus, ou talvez em questionamentos, em perguntas: Senhor, por que está acontecendo tudo isso conosco? Por que estamos em um cativeiro? Nós somos o teu povo, nós oramos, nós celebramos a ti, nós temos o Deus de Israel, nós temos o Deus que criou os céus e a terra, mas nós estamos aflitos, nós estamos vivendo um tempo de tormenta na nossa vida. Então nessa hora, Deus olha para Ezequiel e diz: filho do homem, coloque-se de pé, porque eu vou falar com você. É como se Deus falasse: você quer que eu fale com a nação através de alguém? Pois eu vou usar a sua vida. Fica de pé, porque hoje eu vou falar com você. Deixa eu dizer aqui para ti, eu creio piamente que nós estamos vivendo em um tempo em que Deus está nos mandando levantar de novo. Eu não sei se você está prostrado, eu não sei o que está te prostrando, eu sei que Deus quer falar de novo. Talvez Deus está dizendo hoje para você: coloque-se de pé, porque eu vou falar contigo. Quem quer a resposta de Deus para alguma coisa aqui? Você quer a resposta de Deus? E você que está nos acompanhando aqui pelo canal da Atos 2, você quer alguma resposta de Deus? Você tem buscado alguma palavra de Deus? Você tem buscado alguma resposta de Deus? Pois fica de pé hoje, que o Senhor vai falar contigo. Você não vai dormir essa noite sem que você tenha a voz de Deus para você. Quando você pode dizer amém? Então vira para o vizinho aí e diga assim: coloque-se de pé, porque hoje Deus vai falar contigo. Amém ou não? Verso 2: quando ele ficou em pé, quando ele se levantou, Deus falou com ele. Olha o versículo 2: entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Glória a Deus. Fala para o seu vizinho, diga: quando ele se levantou, o Espírito Santo entrou nele. À medida que Deus falava com ele, e ele se pôs em pé, e ele ouviu
nitidamente o que Deus falava com ele. Quer ouvir Deus falar contigo? Quem quer ouvir Deus falar com você? Então vira para o vizinho aí e diga: é só você ouvir, porque ele já está falando há muito tempo. Inclusive nessa noite. Amém? Presta atenção aqui numa coisa. Diz aqui que o Espírito entrou à medida que Deus falava com ele. Eu creio que nós estamos precisando ser invadidos pelo Espírito Santo de Deus à medida que a palavra de Deus é ministrada para a nossa vida. E eu creio muito nessa palavra. Quantos podem dizer amém? E Deus vai falar com a igreja. Deus está falando à medida que a igreja abre o seu coração, a sua mente, o seu espírito, para deixar que Deus ministre sobre ela. E o texto diz: quando eu me pus em pé, o Espírito Santo entrou, eu compreendi, eu entendi, eu ouvi, eu percebi o que Deus falava comigo. O que Deus tem falado com você nessa noite? O que Deus tem falado com você nesse tempo, igreja? O que Deus tem falado conosco? Eu acho que Deus não tem problema em falar. Eu acho que Deus tem problema em ouvir, em ter pessoas que ouçam o que Ele está falando. Amém? Eu lembro que quando o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, quando ele se refere às 7 igrejas, quando ele traz mensagens para as 7 igrejas da Ásia, sempre no final da carta, dirigida a cada uma das igrejas, ele diz: quem tem espírito, aliás, quem tem ouvido, ouça. Tem versão que é: entenda o que o Espírito diz às... O que Deus tem falado com a igreja desse tempo? O que Deus tem falado contigo nesse momento? Qual é a mensagem que Deus tem para você através de você? O profeta Ezequiel estava no cativeiro. O verso 3 tem a revelação. O verso 3 ele diz: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Porque eles e seus pais prevaricaram contra mim. Sabe qual é a mensagem de Deus para a nossa geração? É a mensagem do retorno. É a mensagem do voltar. É reparar, é refazer o caminho, é refazer a volta. O Senhor diz: a nação se tornou rebelde, a nação se afastou, e a mensagem que eu tenho para você: você será a voz de retorno da nação para os pés de Deus. Sabe qual é a mensagem de Deus para esse tempo? É que nós sejamos a voz do retorno, a voz da volta, a voz que refaz a caminhada, que refaz a jornada. E Deus vai usar a igreja, Atos 2, a sua vida, para trazer a mensagem de volta para a sua família, para os desviados, para aqueles que se afastaram e se rebelaram de Deus e que estão no cativeiro hoje. Mas Deus precisa que você se levante, e a voz de Deus hoje para você é: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E quando eu me coloquei de pé, o Espírito entrou em mim e eu ouvi e entendi a mensagem. Amém? Fala para o seu vizinho, diga: você vai entender a mensagem. Diga: esses dias Deus vai te falar. Qual é a mensagem que você tem que ter para mudar sua história, para mudar sua vida, para mudar sua casa, para mudar sua família? Amém? A mensagem é retorno. Vá atrás da nação rebelde. Vá atrás da cidade que se afastou. Vá atrás da cidade que se ausentou.
e leve a mensagem do retorno. Tem alguém rebelde na tua família contra Deus? Tem? Tem alguém que está rebelde lá? Quando o Espírito entra em nós, quando a mensagem nos codifica, quando o nosso espírito consegue discernir a mensagem, Deus nos dá unção e autoridade na palavra, e nós vamos para aqueles ouvidos rebeldes, e nós falamos: Deus está te chamando hoje, e Ele vai ouvir a voz. Amém? A mensagem é a mensagem de retorno. A mensagem de retorno. Ele vai entender por que ele está no cativeiro. A mensagem de Ezequiel era essa: por que vocês foram levados para o cativeiro? Por que o inimigo nos escravizou? Por que a nossa vida foi tão descartável diante do nosso adversário? É simples. Houve rebelião contra Deus. Todas as vezes que o ser humano se rebela contra o seu Criador, ele paga um alto preço. Eu nunca vi uma pessoa que tomasse o caminho contrário à palavra, ao reino e à vontade de Deus, que não tivesse uma consequência drástica. Você entendeu? O filho pródigo, que é uma simbologia dos filhos que se rebelam contra o pai. Filho pródigo foi para uma terra longínqua, pegou a sua herança antes do tempo. O livro de Provérbios diz: maldito é o filho que consome a herança antes do tempo. A palavra se cumpriu. Foi para o meio dos porcos. A pior coisa para um judeu é cuidar de porcos, porque ele sabe que é totalmente contra a vontade de Deus. Mas uma pessoa longe da paternidade do pai, longe da casa do pai, ela está condenada a todo tipo de vida. Todas as nações que se rebelaram contra Deus pagaram alto preço. Não tem uma casa que se rebele contra Deus que fique em pé. Não tem um ser humano na face da terra que se revolte contra Deus que fique impune. Você entendeu? Mas Deus usa o profeta e diz: eu vou te possuir com o meu espírito. E o espírito e a mensagem que Deus possuiu o profeta era uma mensagem não de julgo, não de juízo e nem de condenação, mas era uma mensagem de perdão, de reconciliação, de trazer de volta o que se havia extraviado. Você está entendendo? Então vira para o seu irmão e diga: a mensagem que você tem não é uma mensagem de julgo, nem de juízo, nem de condenação. Diga: a mensagem que Deus coloca na tua boca, o Espírito que está sobre você, é um Espírito de reconciliação, é trazer a casa rebelde de volta para Deus. Sim ou não? Agora, você solta a palavra, você libera a mensagem, e o resto é com Deus. O resto é com Deus. Amém? É Deus quem faz. Mas Deus só vai nos usar quando dispormos o nosso coração, quando sairmos dos nossos questionamentos e das nossas prostrações e ficarmos em pé, na certeza de que Deus vai falar conosco, de que teremos uma palavra de destino, de que temos uma palavra de chamado para a nossa nação, para a nossa geração. Eu creio nisso. Amém? Nós temos alguns profetas do caos que estão acreditando no pior, mas eu ainda continuo acreditando no melhor, que o melhor ainda está por vir. Amém? Porque se o sistema tão corrompido e tão perverso ganhar, então Deus me parece que é inoperante. E a Bíblia diz que Deus não dá sua glória a ninguém.
Amém? O Senhor disse: eu sou o Senhor, antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum Deus haverá. Que é isso? Absolutismo. As coisas que aparentemente saem do controle, saem não do controle das mãos de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 49, eu acho, ele diz: porque o universo está na concha das mãos de Deus. O mundo, as pessoas. O que é a concha da mão de Deus? O que cabe em uma mão? Você entendeu? É para Deus dizer que Ele não perdeu o controle das coisas como muitas pessoas acham. Né? Que muitas vezes a voz de Deus vem no meio do caos. O Jó disse que ouviu a voz de Deus no meio de um redemoinho, para dizer que no meio das piores atrocidades que o ser humano pode passar, ainda assim, você vai distinguir a voz do Deus que você serve. Naum disse: Deus faz o seu caminho na tempestade, e no meio do turbilhão, para dizer que Ele está no controle de todas as coisas. Para a nação de Israel, o cativeiro babilônico era o fim, mas havia um profeta que provavelmente estava de joelho, orando e clamando e dizendo: Deus, e agora? E aí? Então Deus, levante-se, ponha-se de pé, porque eu vou falar contigo. E ele diz: quando eu fiquei de pé, o Espírito entrou em mim, eu ouvi discernir a voz, recebi a mensagem e saí com a voz de retorno para casa rebelde. Deixa eu dizer uma coisa para você: seja o profeta nesses dias de retorno para sua casa, para sua família, para aquilo que está descontrolado na sua vida. Quantos podem dizer amém? Então vira para o vizinho e diga: você é a voz profética. Diga: Deus está te levantando. Discirna a voz de Deus. Discirna a voz de Deus para a sua família. Entenda a voz de Deus para a sua casa. Entenda a voz de Deus para o seu ministério. Entenda a voz de Deus para o seu chamado. Amém? Não confie no caos. Confie em Deus. Amém? Confie em Deus. Acredite em Deus. Entenda que Deus não perdeu o controle das coisas. Você quer ouvir a voz de Deus? Fica de pé e Deus falará contigo. Vem aqui, Daniel. Há uma voz de Deus. Há uma voz de Deus para a nossa geração. Há um chamado de Deus para tudo o que está acontecendo nesse tempo. Amém? Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Quando eu me coloquei em pé, entrou em mim o Espírito,
e falava comigo e eu ouvi o que me falava. Você vai entender o que o Espírito vai ministrar no seu espírito. Tchalamachore menicanda labassa. Chore mandechai de leba chore canta labassa. Chore mandechai de leba chere canta labassa. Conecte o seu espírito com o Espírito Santo. Ouça no profundo do seu espírito a mensagem, a voz do que fala contigo. A mensagem é para a casa rebelde, que retorne, que volte. Você vai ver pessoas que se rebelaram contra Deus, voltando arrependidas. Em meio a choro, não de dor, mas choro de arrependimento. Vem fazer, Deus. Vem fazer de novo. Eis aqui os Ezequiéis, os profetas desse tempo, meu Deus. Coloque a sua vida agora diante do Senhor. Apresente como Ezequiel. Diga: Senhor, eu estou de pé. Fala comigo, eu quero ouvir tua voz. Eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso discernir a mensagem. Que o meu espírito capte a mensagem. Que o meu espírito entenda a mensagem. E que a autoridade do teu espírito possua a minha boca, possua o meu corpo. Que eu, ao me levantar e ao expelir a minha voz, que esta voz saia como voz de muitas águas, como voz de trovão, como voz de cura e de reconciliação. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Abra seu espírito, sua alma. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Seja a voz de Deus na sua casa. Seja a profeta de Deus no seu casamento. Seja a profeta de Deus na vida dos seus filhos. Seja o profeta da reconciliação, do perdão, da transformação. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer. Ouça aqui, antes de você prosseguir, nós vamos continuar com essa canção. O profeta Ezequiel foi o profeta que levou a voz da ressurreição para um cemitério cheio de ossos secos. Deus vai levantar profetas nesses dias que vão para os vales de ossos secos, que para todos já é finalizado,
Mas para quem tem o Espírito da ressurreição, não é final, é apenas um desafio. Eu não sei qual é o cemitério que Deus vai te levar, mas eu sei que tem voz de vida, de ressurreição na tua boca. Deus levanta o profeta Ezequiel para profetizar que o limiar do templo, o templo que havia se tornado um monumento por causa da idolatria e da falta de reverência, mas ele viu águas de Deus, rio de Deus, brotando do limiar do templo, invadindo as ruas de Jerusalém e trazendo vida por onde passou. Ele viu o mar morto recebendo vida. Eu não sei o que está morto na sua casa, na sua família, na sua vida. Eu só sei que é tempo de ressurreição, é tempo de avivamento, é tempo de voltar à vida. Enche esse lugar. Levante suas mãos aí. Põe-te de pé na presença de Deus, porque Deus está falando com você, igreja, com você que está aqui, com você que está na internet. Deus está falando conosco. Enche esse ambiente, ressuscita os ossos secos de novo, Senhor. Traga a casa rebelde de volta. Traga os filhos rebeldes de volta. Eu declaro que o espírito da casa rebelde ouvirá a voz da reconciliação. O que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu vem cumprir, o escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Quantos querem avivamento? Levante suas mãos e levante sua voz e creia, e declare, e clame, 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 pelo Espírito de vida, pelo Espírito de vida, pelo Espírito de vida. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu